enquanto você acompanha a leitura, Romanos 10:10. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Deus abençoe essa palavra ministrada no nosso coração hoje, que começou desde a hora que nós iniciamos este culto. Essa noite, penso que fica muito evidente a importância da fé, pelos testemunhos que nós ouvimos aqui. E fé é esse ambiente que muitas pessoas têm dúvidas, né? Porque fé é algo abstrato. Não se bastasse isso, a gente também tem um mundo em que nós estamos inseridos. Eu me lembro de Karl Barth, teólogo, viveu entre 1800 e alguma coisa. Ele dizia que a gente precisava ter numa mão, a gente precisava ter o jornal do dia e na outra nós precisávamos ter a Bíblia. E a ideia dele, sem som hoje, obrigado. E a ideia dele é que ao a gente fazer uma leitura do mundo, a gente precisaria fazer uma leitura numa perspectiva bíblica, uma perspectiva da Bíblia. Então ele dizia, olha, você tem que estar com o jornal do dia numa mão e na outra você precisa estar com a Bíblia. Acontece que hoje há um desequilíbrio nessa balança. Nós estamos mais com o jornal do dia do que com a Bíblia. E por conta disso nós somos apavorados, por conta disso nós somos desanimados, por conta disso a gente olha para um futuro como se Deus não fosse cuidar da gente, como se Deus não fosse cuidar dos detalhes da gente. E quem mais sofre com isso no processo da nossa vida é a fé. A fé fica abalada, a fé não cresce, ou ela fica estagnada, ou ela deixa de existir. Tem muitas pessoas que estão decepcionadas com Deus. Porque quando houve um testemunho como esse, e fala assim, não, agora eu creio, eu tenho fé. E aquilo que ela ouviu, às vezes não acontece na vida dela, então a experiência que ela tem é outra, daquela que ela imaginou que ela teria. Um sucesso numa cura, um sucesso no ambiente financeiro, um sucesso no ambiente relacional. E quem mais sente com isso, então, é a fé. Mas rapidamente quero passar por alguns princípios aqui, apenas para reforçar a sua fé, tornar você um pouco mais sensível e descomplicar um pouco esse ambiente da fé, que às vezes parece ser um ambiente tão complicado. Primeiro, você precisa entender que a fé, ela vem de um coração rendido. A fé não vem de um esforço de você intelectual, não vem disso. A fé, ela vem de um coração rendido. E por que a expressão coração rendido? Porque, às vezes, a gente se depara muito com aquele texto, que enganoso é o coração, mais do que todas as coisas. E não está errado esse texto, ele está certo, a leitura que você faz dele está certo. Mas hoje existem dois tipos de coração. Existe um coração que ele é um coração obstinado, quer dizer, um coração duro, um coração que não acredita em nada, um coração que desconfia de todas as coisas. E existe um coração rendido. Então, qual é o coração enganoso aqui? O coração enganoso é o coração obstinado, é o coração duro, o coração que fala, eu não acredito que isso existe, eu não acredito que isso possa ser possível, mas um coração rendido não. Um coração rendido é aquele coração, eu creio, vai acontecer no tempo certo, Deus vai me ouvir, vai acontecer, eu estou esperando. É Jeremias que vai dizer que enganoso é o coração mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto, quem o conhecerá? Mas quando você se converte, Deus troca o seu coração de pedra e coloca um coração de carne. Deus tira o seu coração duro e coloca um coração sensível. Deus tira de você um coração descrente e coloca você um coração rendido ao poder dele. A fé também, ela não vem da performance. Você não ganha mais fé por você performar-se. Isto é, vou trabalhar, se esforçar. A fé é um trabalho do Espírito Santo na nossa vida. Então, se você poder hoje falar assim, Espírito Santo de Deus, me dá mais fé, me ajuda a crescer em fé. Esse é um trabalho que o Espírito Santo de Deus vai fazer na sua vida com muita satisfação e muita alegria. Outra coisa que a gente precisa compreender é que a fé, ela precisa ser alimentada. Gente, a fé, ela precisa ser alimentada. Quer dizer, você precisa ser faminto por Deus. Você precisa ser faminto pelas coisas de Deus. Veja só, como é que nós nos alimentamos? Como é que nós alimentamos a nossa fé? Nós alimentamos a nossa fé
quando nós nos alimentamos da palavra de Deus. Há tantos milagres, há tanto do poder de Deus aqui na Bíblia. E quando a gente lê Gideão, Esther, Paulo, Timóteo, Jesus, o cego, quando a gente lê sobre essas histórias, isso alimenta a nossa fé. A nossa fé também é alimentada pelas histórias que nós ouvimos, os testemunhos. Eu tenho certeza que muitas pessoas aqui hoje ficaram assim. Não é uma questão de só emocionados com o que Deus está fazendo na vida do outro, mas é você ver fazendo na vida do outro e falar assim: Deus, se o Senhor fez na dele, faz na minha também. Porque Deus não tem filhos prediletos. Entenda isso. Deus não tem filhos prediletos. Se fez na vida de um, vai fazer na sua vida também. Você também alimenta a sua fé quando você ouve histórias de avivamento. Irmãos, a história está cheia do agir de Deus. Cada vez que você para ouvir sobre o que Deus estava fazendo aqui, sobre o que Deus estava fazendo lá, seu coração está aberto para isso. Eu disse isso para você. Chegou um momento na minha vida, como pastor, mas principalmente como cristão, que eu senti que eu estava num momento de fé estagnada. Sabe o que é você ensinar a palavra e às vezes você não acreditar muito naquilo que você está ensinando? Porque a gente que é dado ao estudo, a gente que é dado à pesquisa, às vezes, esse conhecer nos atrapalha a ter experiências com Deus, sabia? Porque a gente fica ouvindo isso. Eu acabei de citar para você Karl Barth. Karl Barth, ele é um teólogo dos anos 1800 e ele é considerado um teólogo extremamente conservador. Se você for ler os escritos dele, você fica: meu Deus, como é que pode ser isso? Quer dizer, tem escritos que tiram todo o poder de Deus da palavra e fica apenas o Jesus histórico, Jesus isso, Jesus aquilo, e nos concentra no poder de Deus. Você alimenta a sua fé quando você vê exemplos de cura, você alimenta a sua fé quando você lê as promessas de Deus, você aumenta a sua fé quando você tem fome pela glória de Deus, fome pela presença de Deus, você aumenta a sua fé quando você tem essa consciência viva de que existe mais. Se Deus fez alguma coisa boa na sua vida até agora, Ele pode e Ele vai fazer mais. Então, quando existe essa fome pela glória de Deus, a sua fé, ela só vai crescer. Agora, cuidado com os inimigos da fé. Desapontamento, ressentimento, amargura, essas coisas todas se constituem inimigos da fé. Elas matam a esperança, elas roubam a fé da gente. Mas se você é alguém que procura se expor a visitações de Deus, se você é alguém que procura se expor ao sobrenatural, meu amigo, uma hora você vai ter um encontro com Deus, e isso vai mudar totalmente a sua vida. Você vai ver Deus fazendo coisas que você jamais imaginou ver Deus fazendo. Então, pergunta para Deus: Deus, como é que eu posso crer como esse menino creu e crer que ele pode ser curado? Deus, como é que eu posso crer como Elisângela, como Paulo, que tendo que fazer isso, fazer aquilo, voltando no hospital tantas vezes, crer que o Senhor ia curar? Como? Deus vai te dar um caminho para você aprender. Você pode perguntar para Deus: Deus, como é que eu posso, ser como essas pessoas que tiveram a sua vida marcada por uma grande ação de fé? Deus vai apontar para você um caminho, mas o fato é: se exponha a testemunhos, se exponha à palavra, se exponha a pessoas que estão com mais fé que você. Quando você estiver perto de alguém que está contando o milagre de Deus, cheio de fé, e você ainda não conseguiu alcançar aquilo ali, por favor, não fique pensando: ei, quanta história cabeluda é essa que você está contando. Fala assim: não, Deus, eu não consigo crer como essa pessoa, mas me ajuda. É assim que a nossa fé cresce. A nossa fé, um dos inimigos da fé é o temor dos homens. Sabe, é Jeremias que vai dizer: examinai as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que testificam de mim. João diz isso, né? Jesus, na verdade, está dizendo isso, né? Sim, Jesus não tinha vergonha de expor o que o Pai estava fazendo. Ele dizia: eu e o Pai somos um. Você também pode dizer: eu e o Pai somos um, porque Deus habita em você. Ele falou assim: eu só faço as coisas que eu vejo meu Pai fazer. Você imagina isso para a cabeça de um judeu? E você também pode falar isso: eu só faço aquilo que eu vejo meu Pai fazer. Você vê Deus fazendo a bondade dele, o poder dele, você se junta àquilo que Deus está fazendo. Tire do seu coração esse negócio do temor dos homens. Muitos de nós temos vergonha de dizer que somos crentes, temos vergonha de dizer que nós acreditamos, temos vergonha, medo de se lançar a algo que é novo, sobrenatural, porque a gente fica com medo do que os outros vão pensar da gente. Eu vou dizer para você, esse é um lugar perturbador.
eu já vivi nesse lugar, não é bom, sua fé não cresce, fica estagnado e você não experimenta romper na sua vida. Tudo começa com uma mudança da mente. Tudo começa com um posicionamento. Deus, eu quero viver essas coisas na minha vida. Outra coisa, tudo que está nas Escrituras é para te levar a um encontro com Deus. Não pense que a Escritura ela foi entregue para nós apenas como uma teoria doutrinária. Não espere que a Escritura foi entregue para a gente apenas para a gente ficar discutindo pré-milenismo, pós-milenismo, se vai ler antes, se vai depois, quem é que vai, quem que não vai. A Bíblia não foi entregue para a gente ter esse tipo de especulação. A Bíblia foi entregue para a gente ter encontros com Deus, encontros de fé. Deus, o mar abriu, então eu vou atravessar porque Deus abriu. Se uma mulher apenas tocou nas vestes de Jesus e ela foi curada, você imagina hoje você, conhecendo todos os milagres que Jesus realizou, você apenas tocar nessa fé de que você pode ser curado. Imagina o que Deus vai fazer na sua vida. Então, tudo que temos nas Escrituras, elas servem para a gente ter um encontro poderoso com Deus. A fé, ela também é o resultado do nosso relacionamento com Deus através da sua palavra. Isso já foi falado aqui. A gente não deve procurar a honra dos homens, mas devemos procurar a honra de Deus. Buscar a glória dos homens, a gente só diminui. Sabe, às vezes a gente quer posar de uma pessoa bastante equilibrada, uma pessoa assim, sarada emocionalmente, uma pessoa que tem um equilíbrio teológico. Ô filho, você está em cima do muro, pula de um lado logo, ou descrente ou crente. Mas se for crente, seja com fervor. Seja daqueles crentes que falam assim, sim, um peixe engoliu Jonas e pronto, e acabou. Não, mas cientificamente nem existiu aquele peixe, o problema é seu. A fé é o lugar onde nós temos, a fé é o lugar onde o que temos não é suficiente. Todos nós que andamos por fé, a gente chega nesse lugar porque a gente diz assim, o que eu tenho não é suficiente. A saúde que eu tenho não é suficiente, o dinheiro que eu tenho não é suficiente, a crença que eu tenho, a fé que eu tenho não é suficiente. Então, quando a gente chega nesse lugar que não é suficiente, o que temos não é suficiente, então Deus vem e atua. É incrível. O anjo apareceu para Maria e disse assim, Maria, você é agraciada, porque você vai dar luz ao Filho de Deus. E olha que Maria fala, interessante, ela fala assim, Senhor, como eu posso dar a luz ao Filho de Deus se eu sou virgem? Olha só, ela estava fazendo um negócio certíssimo, mas ela olhou para aquilo e ela se desqualificou pelo poder de Deus. Falou assim, eu não sou suficiente para dar luz porque eu sou virgem ainda, disse Maria. É como aquela criança, aquele menino que Jesus queria alimentar a multidão e ele chegou lá apenas com 5 pães e 2 peixes. Olha, eu só tenho isso aqui. É incrível, Deus pegou aquele insuficiente e deu graças pelo insuficiente. Se hoje você decidir dar graça pelo insuficiente, Deus vai vir e vai multiplicar. Sabe? Deus, esse aqui é o que eu tenho. Não vai dar para pagar as contas do mês, vou ficar devendo, vai ficar disso. Deus, eu não tenho fé suficiente. Deus, eu não... Assim, Deus vai vir e vai multiplicar. Porque a fé ela age nesse lugar quando a gente chega e diz assim, o que eu tenho, Deus, não é suficiente. Deus é um pai que procura oportunidades para dar recompensas para os seus filhos. É importante você crer que se você andar num ambiente de fé, Deus te recompensa. Agora, tem pessoas que elas rejeitam tanto que Deus recompensa, mas tanto, porque o diabo tem contado uma mentira ao longo dos tempos, que você não deve procurar Deus para Ele te abençoar, que você deve procurar Deus quando você está mal, porque quando você estava bem, você não procurou. E as pessoas elas vão trilhando a vida em cima desses passos falsos. E esses passos falsos corrói a sua fé. Você precisa entender hoje que Deus, Ele bonifica, Deus, Ele recompensa, Deus agrada as pessoas que confiam nele. Deus recompensa qualquer fé. Aliás, o texto diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Portanto, é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que Ele é galardoador. Então,
Então, se você nessa noite está ouvindo dizer que Deus é um Deus que recompensa, que Deus é um Pai que procura oportunidades para recomeçar a sua vida, e dentro do seu coração existe uma rejeição para essa palavra, isso significa dizer que tem uma fortaleza aí dentro de você. E essa fortaleza tem que ser derrubada, porque senão você não vai viver coisas incríveis da parte de Deus na sua vida. Deus recompensa, Deus recompensa. Deus está recompensando você exatamente agora, pelo esforço de você estar aqui, pelo esforço de você estar conectado a esse culto. Deus está recompensando você agora. Se você amanhã voltar a ouvir essa palavra, você não esteve no culto, mas você ouviu essa palavra, só por você estar ouvindo a palavra de Deus, Deus vai recompensar você. Não fique ofendido, porque Deus é um Deus recompensador, galardoador. Não fique emburradinho com isso, não, porque Deus ama abençoar, recompensar aqueles que acreditam em você. Você não faz isso? Você não recompensa aquelas pessoas que confiam em você? Com muita alegria? A mesma coisa e muito mais é Deus, porque Ele sabe que nós temos uma fé pequena. E se a gente tem uma fé pequena e Deus recompensa uma fé pequena, você imagina quando você estiver mais fortalecido com mais fé ainda. Então, você precisa entender que você precisa ter um estilo de vida, de fé, que cresce como um músculo. Muitos de vocês aqui praticam academia. Eu tenho uma pessoa que está me atendendo, toda semana ela fala assim: pastor, você precisa fazer academia. Pastor, você precisa fazer academia. Cara, eu não quero isso. Eu falei assim: não, pastor, você precisa ir lá, porque você precisa, pelo menos, fortalecer os músculos. Você tem que fortalecer os músculos. Eu não quero. Não, você precisa. A fé é algo que você precisa ser fortalecido também. Eu sei que tem algumas pessoas que entram na academia e que com uma semana, assim, né, houve uma transformação gigantesca. Mas a fé não é bem assim. Você não tome uma porção de fé hoje e amanhã você está super cheio de fé. Mas você precisa exercitar esse músculo da fé. Né? Você vai exercitando, daqui a pouco você vai vendo a fé crescer, você vai vendo a fé crescer, você vai vendo as coisas acontecendo na sua vida, e aí Deus vai te dando a oportunidade para você crer em coisas maiores, e daqui a pouco, meu amigo, você está voando em fé. Você vai ser uma pessoa que as pessoas querem estar perto, porque você transmite fé, você exala a fé. A fé, irmãos, ela é como um perfume. Quando você abraça uma pessoa perfumada, geralmente se ela estiver muito bem perfumada, você vai sair daquele abraço com o perfume dessa pessoa. A fé é mais ou menos parecido com isso. Quando você está perto de uma pessoa de fé, a fé ela é tão assim poderosa que ela gruda em você. É o bom perfume de Cristo atuando na sua vida. Então é isso. Acho que vou parar por aqui. Termino aqui. A fé, ela deve ser acompanhada por ações que comprovem a fé. Sabe, você não faz as obras para poder ganhar a fé. Eu vou fazer isso aqui porque Deus vai me abençoar. Vou fazer... Não. Mas você trabalha para expressar a fé que você tem. Vou dar um exemplo muito simples. Essa ativação que nós estamos participando. Se você falar assim: eu vou entrar nela e vou ver o que Deus tem designado para mim. Essa é uma fé que acompanha ações que comprovem a sua fé. E quando as obras de Deus acontecerem na sua vida, não pense que as pessoas elas vão aplaudir você não, porque elas conhecem você. Mas elas vão aplaudir o Deus da sua vida. E não tem coisa melhor para a nossa vida do que as pessoas olharem para a nossa vida e reconhecer que não é por causa da gente, mas é por causa do poder de Deus atuando na nossa vida. E isso caminha pelo campo da fé que nós temos em Deus. Amém? Fique em pé. Quero orar por você. Por favor. Jesus contou a parábola ali dos solos, né? Que são a maneira como nós recebemos a palavra. Então ele disse que uma semente caiu em um solo pedregoso, um solo de pedreira, um solo duro, um coração duro, pedregoso. Consegui. Outra semente caiu à beira dos espinhos. E aí são os achismos que vão crescendo sobre a nossa vida e vai sufocando a nossa fé. Outra semente caiu na beira do caminho, onde os homens passam, e eles vão pisando os nossos conceitos de fé. E a gente vai se submetendo a eles. Eles dizem: eu não acredito, eu não confio, acho que não é assim.
e a fé então vai diminuindo na sua vida. Mas o texto diz também que há sementes que caem em bons solos e ela frutifica. Eu acredito que o seu coração nessa noite é um bom solo para a palavra de Deus. Que a partir do que nós ouvimos aqui nessa noite, desses testemunhos, coisas grandiosas e poderosas vão acontecer na sua vida. Pode criar expectativa, pode ficar animado, pode ficar alegre, pode esperar, porque Deus vai fazer alguma coisa boa na sua vida. Deus vai fazer alguma coisa boa na sua vida. Deus vai mudar a sua história. Não tire a caneta da mão de Deus. Deixe Deus continuar escrevendo. Sua vida não acabou, sua história não acabou. Deixa Deus, Ele tem uma linda história para escrever na sua vida. Uma linda história. Agradecemos a Deus por sua boa palavra. E eu te agradeço porque assim, há tantos corações aqui, que hoje é um lugar de um bom solo, onde essa palavra vai frutificar e nós ouviremos muitos testemunhos do teu agir, do teu poder, por causa do culto dessa noite. Isto é, por causa do nosso encontro com o Senhor nessa noite, por causa do nosso encontro com a sua presença. Eu abençoo os teus filhos, ó Pai, para que eles tenham uma semana cheia da tua presença, cheia de milagres, vendo o Senhor fazer coisas que eles jamais imaginaram fazer. Eu os abençoo para que eles possam crescer em fé, crescer em conhecimento do Senhor, mas também crescer em experiência, crescer em fé. Senhor, é do teu desejo se revelar a eles como um bom pai. Ajude cada um deles a se comportar como um bom filho, obediente, e que vê o Pai suprindo todas as suas necessidades. Assim eu oro nessa noite, abençoando a sua vida, abençoando a sua semana, e faço oração no nome de Jesus. Amém.